E aí pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. O meu nome é Felipe, mas vocês podem me chamar de FJ. E hoje eu vou explicar para vocês como que funciona o superpoder da super força na ficção. É um poder bastante comum, mas ainda assim não deixa de ser interessante. Então, vem comigo, porque eu vou explicar para vocês como que funciona a super força. Vamos lá! O nível super-humano é o ápice da força humana. Os personagens que possuem esse tipo de força são personagens que treinam muito e que não possuem superpoderes propriamente ditos. Eles só treinam muito o corpo deles. Os personagens que possuem esse tipo de força, eles podem fazer coisas como quebrar paredes, nocautear uma pessoa com facilidade, mas não é muita coisa, já que é um humano normal, só que bem treinado, no ápice físico. Então ele pode ser derrotado facilmente por personagens mais fortes fisicamente do que eles, ou por armas de fogo, mas não é lá essas coisas, já que é só humano normal no ápice físico. No nível sobre-humano, os personagens possuem uma força muito maior do que a de um humano normal, com eles podendo destruir concreto com as próprias mãos, com eles podendo inclusive destruir construções, como uma casa, por exemplo. E além disso, os usuários desse nível de força geralmente também possuem um certo nível de resistência e durabilidade, para que eles consigam resistir à própria força. E com isso, eles já podem resistir a balas, por exemplo. Mas ainda assim, os usuários desse nível de força ainda podem ser derrotados por personagens mais fortes ou por armamento pesado. No nível sobre-humano superior, os usuários já são capazes de destruir desde um quarteirão até uma cidade pequena. E inclusive eles podem destruir um prédio com um soco. E sem falar no nível de resistência e durabilidade deles, que já é capaz de resistir desde um tiro de bazuca até um prédio caindo em cima deles. Nesse ponto já é meio difícil causar danos em um usuário desse nível de força. Em cidade, os usuários já podem destruir desde uma cidade até uma cidade grande. E usuários desse nível de força podem afetar uma cidade inteira, destruindo múltiplos prédios e arranha-céus, podendo inclusive causar um mini terremoto só com um soco. E além disso, eles podem criar ondas de choque com os golpes deles, servindo como um ataque de longa distância. E além disso, eles podem dar super saltos usando a força que eles têm nas pernas. E a resistência e durabilidade deles nem se fala. No nível país, os usuários podem levantar e destruir montanhas. E também, como o próprio nome diz, eles podem afetar um país inteiro com a força deles, podendo até mesmo causar um terremoto no país onde eles estejam localizados, causando bastante destruição. E também, a partir daqui, nenhuma arma convencional iria causar danos em um usuário do nível país, exceto uma bomba atômica, já que nem juntando todo o exército de um país conseguiriam parar um usuário desse nível de força. No nível continental, os usuários podem afetar um continente inteiro com a força deles. E para vocês terem uma ideia, a potência de ataque deles é muito maior do que de uma bomba atômica.
podendo afetar desde um continente até toda a superfície da Terra, podendo assim destruir toda a crosta terrestre. No nível planetário, como o próprio nome sugere, os usuários já têm força o suficiente para destruir um planeta. E aqui já começa a ficar absurdo o nível de força dos usuários, já que a partir daqui os usuários podem destruir planetas inteiros sem dificuldade. No nível estelar, os usuários já têm força o suficiente para destruir uma estrela e outros corpos celestes. Nesse nível de força, os usuários eles poderiam destruir todo um sistema solar ou até mesmo um buraco negro, dependendo do nível do usuário. Com eles podendo resistir a fenômenos cósmicos, como uma explosão de supernova, por exemplo. No nível galáctico, os usuários podem afetar uma galáxia inteira com a força física deles, ou até mais, com eles podendo afetar desde galáxias até aglomerados de galáxias, afetando boa parte do universo. No nível universal, a força dos usuários já pode afetar todo o universo, podendo afetar todo o espaço-tempo do universo com a força deles, podendo até mesmo afetar universos próximos. E geralmente, usuários desse nível de força são entidades cósmicas universais. É um nível absurdo de força, mas nem se compara ao próximo. O nível supremo é o ápice da superforça. E usuários desse nível de força, eles podem afetar desde o multiverso inteiro ao universo ou até mais, dependendo do usuário. E além disso, seres que possuem o nível absoluto da superforça são seres que têm uma capacidade destrutiva praticamente infinita, com eles podendo destruir infinitas realidades, causando o fim de toda a existência, não restando mais nada. E terminamos por aqui. Esse vídeo deu um certo trabalho para postar ele, mas eu acho que valeu a pena. E se gostaram, deixa o like e comenta. Eu vou ficar bem feliz com isso. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu, falou e fui!